Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que a tem. Em Judas. Vai lá no último livro da Bíblia e volta, que é mais fácil. Judas. Você deve imaginar qual o capítulo de Judas, né? Nós vamos ler. O único que tem, meus irmãos. Judas capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 3. Encontraram? Amém? Se você talvez não tenha sua Bíblia, pode acompanhar a leitura, embora está bem claro hoje, mas força bem aí, os olhos dá para ver, né, Duda? Dá para ver daí? Daqui dá para ver também. Dá para ver daí, irmãos? Amém, glória a Deus. Judas 1, versículo 3, diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tua presença conosco, Pai, por esse dia maravilhoso preparado por ti, para estarmos aqui como corpo, declarando que nós dependemos de ti, que nós precisamos de ti e que nós desejamos a ti. Te louvamos por nossas orações serem respondidas e termos o Senhor em nosso meio, Pai. Recebe nossa adoração, recebe nosso coração e fica conosco, Pai. Fala conosco pela Tua palavra nessa manhã também. Que sejamos edificados por ela, Senhor, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos me ouvem bem? Amém? Queridos, o texto que nós lemos aqui, Judas, não aquele que você pensou, é o outro Judas, né? Não aquele Judas que traiu o Senhor Jesus. Ele escreve essa que é uma das epístolas ou uma das cartas universais, uma das cartas católicas. Ele escreve, portanto, para todas as igrejas que estavam espalhadas no mundo antigo e para nós também hoje, porque também é a palavra de Deus para nós que estamos aqui hoje. Quantos creem nisso? E Judas, ele fala o seguinte: irmãos, eu estava ansioso para falar sobre a salvação que nós recebemos. Eu vejo Judas como pastor assim: eu estou ansioso, Deus, para pregar sobre assunto X ou Y. Eu quero pregar sobre isso, Deus. Eu quero pregar sobre esse assunto maravilhoso aqui que vai explodir a cabeça dos irmãos. Mas ele fala: eu senti. E sabemos que não pelo sentimentalismo humano, mas senti pelo Espírito do Senhor que conduz a igreja, que eu deveria insistir com vocês, que vocês batalhassem não por algo novo, mas pela fé que vocês já receberam de uma vez por todas do Senhor. E isso eu quero fazer nessa manhã também, meus irmãos. Às vezes nós queremos algo novo, nós queremos uma revelação nova, mas um avivamento sempre começa com uma volta às bases da Escritura do Senhor Jesus. Isso que estamos vivendo aqui, meus irmãos, não é nada novo. Talvez pode soar novo para algumas pessoas, mas nós como igreja queremos voltar às velhas bases, a base da oração, a base do jejum, a base da santificação, a base de pregar o evangelho puro do Senhor Jesus e desfrutar dessa presença maravilhosa que está conosco. E para falar sobre essa fé e essa salvação que recebemos, a fé que nós recebemos de uma vez por todas, eu quero aproveitar a data, embora já tenha passado 2 dias, porque dia 31 de outubro nós celebramos o que, meus irmãos? Evidentemente não é o Halloween. O Saulo me mandou um áudio, né? O Saulo mandou um áudio a mim, meus irmãos. Desesperado. Pastor, manda as crianças tirar as fantasias. Ora por elas, pastor. No dia 31 de outubro nós celebramos os 508 anos da Reforma Protestante. E nós precisamos conhecer nossa história e ver a mão invisível da providência divina no meio da história, para que chegássemos onde chegamos hoje, meus irmãos. Para que tivéssemos a liberdade que temos hoje de ter uma Bíblia em NVI, NVT, NTLH, ACF, ARA, seja quantas versões na nossa língua e em nossas mãos para desfrutarmos dela. Aquilo que para nós hoje aqui é simples, é normal, é natural. Alguns irmãos perderam a vida lutando pela fé que recebemos de uma vez por todas.
Judas escreve: batalhem pela fé. E tantos irmãos batalharam pela fé. E hoje, meus irmãos, é a nossa vez de batalhar pela fé. No estudo da eclesiologia, no estudo da igreja, nós temos a igreja militante e nós temos a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que já venceu e está com o Senhor Jesus no paraíso hoje. Mas a igreja militante, aquela que batalha, aquela que luta, é a que está no aqui e no agora, somos nós. Nós somos a igreja militante do Senhor Jesus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre um breve panorama. Não dorme, meu irmão, em nome de Jesus, tá? Porque nós precisamos conhecer nossa história. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, abre mais uma vez ela agora, em Atos capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Me ouve com clareza, né, irmãos? Ok. Atos capítulo 1, versículo 8, texto clássico, um texto muitíssimo conhecido de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Nesse texto aqui, queridos, nós temos a promessa do Espírito, o poder do Espírito e o propósito do Espírito, ok? Promessa, poder e propósito. E a promessa de Deus, meus irmãos, ela é clara e fiel. Você crê nisso? Eu costumo dizer que promessa de Deus e realidade são sinônimos. Promessa de Deus não é pode ser que, talvez, não. Promessa de Deus é sinônimo de realidade. Deus vela por sua palavra. Deus vela por suas promessas. O poder do Espírito, que é aquilo que nós precisamos hoje, e o propósito desse poder. Marcos, eu não sei você, mas um tempo da minha vida eu pensava que eu deveria buscar o Espírito Santo para ficar no meu quarto falando em língua estranha. Que eu deveria buscar o Espírito Santo para rodopiar e empinar pipa assim melhor. Eu pensava que o poder do Espírito vinha para satisfazer os meus desejos e carências. Mas quando nós fazemos uma leitura simples do texto que observamos aqui, nós temos o propósito do poder do Espírito em nós, Cris. Recebemos o poder do Espírito para testemunharmos de Cristo Jesus. Esse é o propósito do poder do Espírito na vida de um cristão. Amém, queridos? Testemunhar do Senhor. E aqui, nós já temos a junção de dois elementos, meus irmãos, que sustentam a igreja, desde sempre e para sempre. Número 1, o poder do Espírito. Eu conversava nessa viagem, inclusive, estava com saudade de estar com os irmãos aqui, vê-los, vi alguns na quarta. Nessa viagem eu conversava com alguns amigos sobre qual o assunto do pastor? Igreja. E nós chegamos à seguinte conclusão: é uma missão impossível, é uma obra do Espírito. Igreja não é uma obra que se faz com esforços meramente humano, com a inteligência humana, com os braços dos homens, com os recursos humanos, não. Ela precisa do poder do Espírito Santo. A igreja nasce no poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, o conteúdo do testemunho da igreja, a palavra de Deus. Jesus fala: serão minhas testemunhas, testemunhas do Cristo, que João 1 fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. Cristo Jesus é o Verbo encarnado. Portanto, meus irmãos, o testemunho da igreja não é o testemunho de uma instituição religiosa. Não é o testemunho da instituição igreja evangélica, igreja protestante, comunidade cristã, missão redime, não. O testemunho da igreja não é o testemunho de uma religiosidade por estratégias e dogmas humanos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Amém?
O testemunho da igreja é o testemunho do Verbo vivo, encarnado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existem duas coisas das quais nós, como igreja, não queremos abrir mão de forma alguma: o poder do Espírito e a palavra de Deus entre nós. É por isso que fazemos culto de ensino. É por isso que você vem num culto e você pensa: talvez hoje eu quero ouvir palavras que consolem minha alma. Mas se o Evangelho não consolar nossa vida, nada consolará. Amém? Vamos fazer um festival das cores na igreja, pastor? Para animar os irmãos? Não, se o preto e branco da Bíblia não nos animar, nada vai nos animar. A palavra de Deus é suficiente. E a presença do Espírito entre nós é suficiente. Presta atenção, Atos 1, a promessa. Atos 2, você sabe, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, ouviram um som como de um forte vento impetuoso que encheu a casa onde ele estava. E viram línguas repartidas como de fogo que repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito os capacitava. Em Atos 2, a promessa do empoderamento é cumprida. E o testemunho começa. Amém? No entanto, de Atos 2 a Atos 7, a igreja permanece em Jerusalém. Eu não quero entrar no mérito aqui. Existem tantas razões pelas quais isso pode ter acontecido, meus irmãos. Mas a promessa em Atos 1:8 era: serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e... Mas de Atos 2 a Atos 7, eles ficam somente em Jerusalém. Em Atos 7 nós temos o nosso irmão Estevão, diácono da igreja, cheio do poder do Espírito, testemunhando a palavra da vida, de modo que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Mas os inimigos da fé fechavam os ouvidos porque não queriam ouvir, e apedrejam Estevão até a morte. E nós temos então o primeiro mártir da igreja. Em Atos 8, a partir deste martírio, iniciou-se uma grande perseguição, Harrison, contra os cristãos, fomentado pelos líderes do judaísmo, de modo, diz Atos capítulo 8, que todos os irmãos se espalharam, exceto os apóstolos. E sabe para onde eles foram? Se espalharam por Judeia e Samaria. Porque Satanás pode pensar que ele tem vitórias pontuais contra a igreja quando um cristão é morto, é perseguido, é envergonhado, é angustiado, é aprisionado, mas a igreja do Senhor está no poder do Espírito do Senhor. E como disse Martinho Lutero, até mesmo Satanás é o cachorrinho de Deus. Ele vai até onde Deus permite para cumprir o propósito de Deus. Meus irmãos, se Estevão não tivesse sido morto, talvez os irmãos nunca sairiam de Jerusalém. Por isso, meu irmão, até uma coisa ruim na sua vida, se tua vida está na mão de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. As dores que sofremos, as lágrimas que derramamos, elas regam o fruto da semente do Espírito em nós. Amém? E mesmo com o irmão sendo morto, já a pedradas. Os irmãos fugiram? Fugiram. Mas onde quer que fossem, eles testemunhavam de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim a promessa do Espírito, no poder do Espírito, com o propósito do Espírito, se cumpria em Jerusalém, Judeia e Samaria. Em Atos 9, nós temos a conversão de Saulo de Tarso, aquele que você conhece. Em Atos capítulo 10, nós temos o primeiro gentil convertido, chamado Cornélio. Ele é levado, ele é encontrado por um anjo enquanto orava e jejuava. O anjo manda que ele buscasse Pedro. Pedro vem à sua casa, prega o evangelho. Todos aceitam a mensagem e são cheios do Espírito Santo. Aqui começamos os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Em Atos 11, o evangelho chega a Fenícia, Chipre e Antioquia. Em Antioquia, diz a palavra de Deus que haviam mestres e haviam líderes na igreja. Enquanto eles oravam, pareceu bem ao Espírito Santo impor as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviar para uma obra que ele tinha preparado. Sabe que obra era essa? O testemunho da palavra pelo poder do Espírito.
Em Atos 12, portanto, perdão, meus irmãos, de Atos 13 a 14, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Viagem essa que leva o evangelho para a região da Galácia, onde você depois tem a carta aos Gálatas, por exemplo. Amém? Está comigo? Atos 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária, e agora para a região da Macedônia e para a região da Acaia. Amém? Atos 19 e 20, o evangelho chega a Éfeso, na Ásia Menor. A palavra diz, meus irmãos, que Paulo chega e encontra 12 discípulos. Quantos? E ele pergunta assim: vocês já foram batizados no Espírito? Eles falam: nem sabemos o que é isso. Então Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o poder do Espírito, porque não existe igreja sem o poder do Espírito. Lá em Éfeso, na região da Ásia Menor, Paulo fica 2 anos lá. É expulso da sinagoga e então um homem chamado Tirano cede a sua casa e Paulo inaugura lá a escola de Tirano, onde ele ensina por 2 anos consecutivos, todos os dias, sabe o quê? A palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que toda a Ásia vinha a Éfeso para ouvir a mensagem do Evangelho. Porque a promessa é Jerusalém, Judeia, Samaria e... É a partir de Éfeso, gente, que nós temos o nascimento das igrejas de Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Esmirna, Sardes e assim por diante. De Atos 21 a Atos 26, o texto narra a prisão e o julgamento do apóstolo Paulo. Em Atos 28, Paulo já está em Roma, prisioneiro por causa do testemunho do Evangelho. E Atos 28 termina sem conclusão. Como assim, pastor? Não tem. Termina abruptamente. Ouso dizer que é porque os nossos irmãos ao longo da história, e nós aqui hoje continuamos escrevendo os Atos dos Apóstolos, no poder do Espírito, com o propósito do Espírito, de testemunhar a palavra de Deus. Nós vivemos, e o mesmo Espírito que capacitou aqueles irmãos é o que está entre nós hoje. O mesmo envio que eles receberam, nós também recebemos. O mesmo Deus que cumpriu e sustentou a promessa até então, é o mesmo Deus que nos sustenta hoje. E os mesmos elementos que foram essenciais de Atos 1 a 28, o poder do Espírito e a palavra de Deus, são os elementos que são essenciais para nós até hoje. E nós temos que batalhar por isso. Está comigo? Está com sono? Em Atos 28, Atos acaba. E nós podemos observar um pouco agora sobre o contexto do que a história nos mostra. Fala comigo, da perseguição à oficialização. Meus irmãos, como falamos antes, como lemos em Judas 1:3, o testemunho fiel da palavra é uma batalha. Por isso Judas fala: batalhem pela fé que vocês receberam. Se é uma batalha, meus irmãos, existem seus opositores. Amém? É uma batalha contra o curso do mundo. É uma batalha contra o príncipe desse século. É uma batalha contra os pensamentos humanistas que tentam roubar a escritura do seu devido lugar em nosso meio. É uma batalha contra a secularização do evangelho. É uma batalha contra o liberalismo teológico. É uma batalha contra a teologia do coaching. É uma batalha contra a teologia da confissão positiva. É uma batalha contra falsos mestres, falsos cristos e falsos espíritos. De 54 a 68 depois de Cristo, o Império Romano estava sob o governo do imperador Nero. Você deve ter ouvido falar sobre ele, você já estudou na escola. Nero, um dos mais loucos dos imperadores que Roma teve. Ele matou a própria mãe.
desconfiado que ela estava conspirando contra ele. Ele matou a própria esposa. E no ano 64, aconteceu um grande incêndio em Roma. De 14 bairros, 10 foram consumidos pelas chamas. Há quem diga que foi o próprio Nero que colocou fogo na cidade. E dos bairros que sobraram, sabe quem morava naquele bairro? Os cristãos. Então Nero, ele fala, a culpa do incêndio é desses cristãos, que não adoram os nossos deuses, que não prestam culto às nossas divindades, a culpa é deles. Amém? E com base nisso, ele começa a perseguir ferrenhamente os irmãos que testemunhavam o evangelho de Cristo Jesus. Naquele tempo, meus irmãos, Gabriel, você já ouviu falar sobre empalamento? Já ouviram falar sobre empalamento, meus irmãos? Os cristãos eram empalados, seus corpos cobertos de piche e ateado fogo vivo para iluminar as ruas de Roma. Naquele tempo, diz a história que faltava madeira para fazer cruz, para crucificarem os cristãos. Naquele tempo, o cristianismo recebeu o selo de religio illicita, ou seja, religião ilícita. Qualquer um que professasse Cristo Jesus era perseguido, morto, preso e assim por diante. Mas o Espírito sustentou a igreja do Senhor. De 69 a 79 depois de Cristo, o imperador era Vespasiano. E foi Vespasiano quem sitiou Jerusalém no ano 69. Porque no ano 70, a profecia de Mateus 24 se cumpriu. Não ficaram pedra sobre pedra do templo, Jerusalém foi destruída. Do ano 80 ao ano 81, o imperador era o filho de Vespasiano, o imperador Tito. E foi Tito que no ano 82 inaugurou o Coliseu de Roma. E você já sabe, né? Cristãos eram, Duda, envoltos em pele de animais para atiçar leões, leopardos, que massacravam os irmãos. Cristãos eram jogados para lutar contra gladiadores até a morte. Alguns dizem que na festa de inauguração do Coliseu, que duraram 100 dias, cerca de 10 mil cristãos foram mortos naqueles dias. E a igreja? A igreja continuou em pé porque o Espírito do Senhor sustenta a igreja. A perseguição continua com Domiciano, Trajano, Adriano, Sétimo Severo, Maximiano Trácio, Décio, Valeriano. E de 284 a 305 nós temos o imperador Diocleciano. Nesse tempo a história diz que foi o pior período de perseguição dos cristãos. Antes era local, esporádica. Agora ela é geral em todo o império, mandando soldados vasculhar cidades inteiras para encontrar cristãos, com o aparato do Estado. Nesse tempo, prisões, mortes, bens confiscados. Amém? Destruição de templos, de igrejas, livros que era difícil ter acesso eram queimados e destruídos. Mas o Senhor sustentava a sua igreja. E sabe como ele fazia isso? Por meio de duas coisas essenciais: o poder do Espírito e a palavra de Deus. Eles não tinham nada, e o pouco que tinham era lhes tirado. Mas ninguém pode arrancar de nós a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus. Em 313, faz assim, ó. Isso, respira. Eu estou com calor aqui, meus irmãos, é você. Em 313, depois de Cristo, o imperador é Constantino. E você conhece a história? Diz a história que Roma estava numa guerra, estava prestes a perder aquela guerra, e Constantino tem um sonho com o sinal de uma cruz, e uma voz que dizia: com este símbolo vencerás. Constantino então manda desenhar aquela cruz no escudo dos soldados, e ele vence a batalha. Então diz que ele se converteu ao cristianismo. E em 313 nós temos o chamado Édito de Milão, onde Constantino dá ao cristianismo a religio licita, ou seja,
agora não é mais proibido ser cristão. Você pode ser cristão. Diga glória a Deus. Isso foi bom, meus irmãos? Parou a perseguição, parou a morte. Isso foi maravilhoso. Mas também foi terrível. Em 380 depois de Cristo, o imperador agora é Teodósio. E no Edito de Tessalônica, no dia 24 de novembro, o imperador agora torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Está comigo aqui? Procure, leia o Edito de Tessalônica. Além de promulgar o cristianismo como a religião oficial do Império, ele apoia a perseguição agora contra outras religiões que não professam a fé cristã. E agora, meus irmãos, nós chegamos da perseguição à oficialização. Mas o próximo passo da história é o passo da mistura entre Estado e religião. Parou perseguição, meus irmãos. Parou morte. Parou ficar escondido. Parou o medo. Foi maravilhoso, mas foi terrível. Eu não gosto de misturar esses assuntos polêmicos assim, mas a história nos mostra, meus irmãos, que quando Estado e religião se misturam numa coisa só, existe o poder da espada do Estado e o poder do Evangelho, da igreja. São coisas distintas. Amém, meus irmãos? Como eu disse antes, nesse momento, meus irmãos, foi um alívio para os irmãos, porque aqueles que já haviam chorado tanto a morte de tantos entes queridos, agora não precisam mais correr o risco de ser mortos. Foi um alívio porque os cultos que antes eram em cavernas, catacumbas, secretos, escondidos, agora podem ser livres em templos enormes. Foi maravilhoso porque a constante sensação de medo agora dá lugar para a liberdade. Amém? Os bens que foram confiscados agora são todos restituídos. Mas ao mesmo tempo foi terrível, porque a porta de entrada para a igreja deixou de ser o arrependimento e passou a ser agora a comodidade, a conveniência, os interesses próprios. Gabi, antes, se dizer cristão era quase assinar sua sentença de morte por causa do império. Agora, se dizer cristão é receber o favor do império. Todo mundo quer ser cristão, meus irmãos, para agradar o imperador. Todo mundo quer ser cristão para poder ir e vir com liberdade. Todo mundo quer ser cristão porque é moda ser cristão, porque é legal ser cristão, porque é cool de ser cristão. Os tempos mudam, mas o espírito é o mesmo. Hoje em dia parece que ser cristão não pode mais pregar sobre arrependimento, que o pastor não pode mais pregar sobre pecado, que o pastor não pode mais pregar sobre colocar Deus em primeiro lugar, porque escandaliza a igreja. Porque em muitos lugares a porta de entrada da igreja não é mais arrependimento, é conveniência, é vontades próprias. Mas nós mantemos-nos no poder do Espírito e na propagação do Evangelho. O governo da igreja agora deixa de ser a condução do Espírito e passa a ser a condução do império. E a política eclesiástica. Algumas coisas não mudam até hoje, né? Eu quero ser bispo em Cartago. Eu quero ser bispo em Éfeso. Eu tenho que ter a política, né, meus irmãos? Eu tenho que agradar os de cima. Eu tenho que agradar. Misericórdia. O culto às imagens agora começa a ser inserido na igreja. O culto às relíquias. As crendices de outras religiões se infiltram no meio da fé cristã. O incenso que era para o imperador, agora tem que todo culto entrar com o incensário assim, ó. A infalibilidade papal é imposta sobre os irmãos, agora aquilo que o líder fala ninguém questiona. Meus irmãos, o dia que você não puder questionar aquilo que eu falo aqui, saia desesperadamente desse lugar, porque isso aqui deixou de ser uma igreja do Senhor Jesus.
O purgatório foi criado. Aí a pessoa não foi tão ruim o suficiente para ir para o inferno, e não tão boa o suficiente para ir para o céu. Ela está no meio termo, no purgatório. Venda de indulgências, venda de relíquias, e assim por diante. A igreja se deturpa, se corrompe. Amém? Você entende? Está comigo aqui? Se corrompe teologicamente, porque perde a escritura. Se corrompe espiritualmente, porque perde o fervor do Espírito. E como consequência, se corrompe moralmente. Uma igreja que não tem mais palavra, não tem mais Espírito, não tem mais nada. Pode fechar. É por isso que na Europa, os templos maravilhosos que foram construídos hoje são vendidos para ser bares, museus, porque perdeu o Espírito e a palavra. Batalhem pela fé que receberam de uma vez por todas. Mas o Senhor sempre mantém os seus. O Senhor sempre tem um remanescente fiel no seu meio. Vamos dar um salto na história? Século XII. No século XII, na França, Deus levanta um cara chamado Pedro Valdo. Na verdade, seu nome não era Pedro. Dizem os historiadores que ele passou a se chamar Pedro Valdo, porque quando ele foi confrontado pela igreja, ele relata a mesma palavra que Pedro liberou, da infalibilidade bíblica, e por isso passa a ser chamado de Pedro Valdo. Era um rico comerciante de Lyon. Largou tudo o que tinha para testemunhar da palavra do Evangelho. Ele pregava sobre o arrependimento, a salvação em Cristo, mediante a fé, e não por obras. Ele pregava em francês, o que era proibido, porque tinha que ser em latim, para que as pessoas não entendessem nada. Ele defendia que qualquer crente pode pregar, e não somente o clero. Porque Marcos diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não é ide papa, ide bispo, ide pastor, ide diácono, é ide cristãos. Ele foi excomungado da igreja, mas perseverou pelo poder do Espírito Santo. No século XIV, na Inglaterra, um homem chamado John Wycliffe, pastor e professor de Oxford. A crente tem que ser burro. Você que acha, meu irmão? As maiores universidades do mundo foram fundadas por homens de Deus. John Wycliffe era pastor e professor em Oxford. Ele é chamado de a estrela d'alva da reforma. Porque nós falamos muito do Lutero, mas não haveria Lutero se não houvesse Pedro Valdo, John Wycliffe e assim por diante. Amém, meus queridos? Está comigo aqui? Ele ensinava com todas as suas forças em Oxford que a autoridade está na Bíblia e não na igreja. Não é a igreja que está acima da palavra, a palavra está acima de qualquer homem, de qualquer instituição. Amém? Me segura, Jesus, me ajuda. Ele rejeita a doutrina da transubstanciação. Sabe a transubstanciação? Os católicos creem que na hóstia é literalmente a carne de Cristo. E que o vinho é literalmente o sangue de Cristo. Ele fala, não, meus irmãos. Cristo está presente espiritualmente na ceia e não literalmente. Sabe o que ele fez também, assim como Pedro Valdo? Traduzir a Bíblia para o inglês, para que o povo pudesse ler a Bíblia. Porque não existe avivamento sem... Ele morreu porque era influente, então não fizeram nada com ele. Mas 30 anos depois da sua morte, foi condenado como herege. E 30 anos depois de morto, seus restos mortais foram exumados e queimados em praça pública e lançados no rio. Mas eles não podiam queimar a obra que o Espírito Santo tinha feito sobre a vida dele. Século XV, na Boêmia, região da República Tcheca atual, um homem chamado Jan Hus, ou John Hus, era padre,
e professor na Universidade de Praga. Assim como os outros, ele não pregava em latim. Ele pregava na língua local para que os irmãos entendessem a palavra. Ele defendia a autoridade das Escrituras. Ele dizia que a igreja verdadeira é a comunidade dos santos. Independente de placa, independente de denominação, a igreja não é a Redime, a igreja é a Communium Sanctorum, é a comunhão de todos os santos. Você vai comer uma galinhada maravilhosa hoje, meu irmão? Diga amém. Feita no fogão industrial e no tacho da igreja Assembleia de Deus, Voz do Evangelho Pleno, ali em cima. Porque nós não temos, ele nos emprestou para fazer. Eles tiveram um evento de mulheres maravilhoso esses dias atrás, nas cadeiras da Missão Redime. Porque nós somos uma igreja. Não há distinção. Por isso precisamos voltar para uma reforma, meus irmãos. Misericórdia. Ele denunciava os abusos papais. Ele defendia a salvação somente pela graça e não pela compra. E ele foi convocado para um concílio em Constância em 1415 para desdizer o que havia dito. E Jean, falaram assim para ele, pode vir, Rus, você vai estar aqui em segurança. Mentirosos. Traíram ele, prenderam ele, julgaram ele. E mataram ele morto na fogueira. Morto, né? Mataram ele na fogueira. Há um tempo atrás, que foi minha professora de fotografia na faculdade, ela estava lá na República Tcheca. E ela me mandou a foto da estátua no exato lugar onde ele foi queimado, onde existe hoje, de Jan Hus. Escrito assim, a verdade permanecerá. Os estudiosos dizem que enquanto as chamas o consumiam, ele cantava, Cristo, meu amigo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus adversários. Enquanto era queimado, meus irmãos, ele proferiu a seguinte frase, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, surgirá um cisne, imponente, grande, maravilhoso, que vocês não poderão queimar. Hus, na língua deles, é ganso. E sem saber, ele profetizava porque Deus permanece fiel. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, permanece no século 1, 2, 10, 12, 15, 21 e perseverará para sempre. O Senhor vela por sua palavra, o Senhor conserva a sua igreja, pelo Espírito e pela palavra. Chegamos agora ao século, então, meus irmãos, 16. 100 anos depois da promessa de Jan Hus, da profecia de Jan Hus, porque o cisne que ele se referiu se levanta. Martinho Lutero, monge alemão, filho de mineiros, não de Minas Gerais, né? De mineradores, que tem um encontro com o Senhor no meio da tempestade, e depois lendo Romanos, ele está vivendo na igreja num tempo em que o Papa era o Papa Leão X. E o Papa Leão X tem a brilhante ideia de construir a maior basílica da Igreja Católica Universal, a Basílica de São Pedro. Você conhece? Conhece, né? Você assistiu esses dias lá que o Papa morreu e veio o novo Papa, né? Lá. Mas olha, é claro, nós não podemos tirar o dinheiro do caixa da igreja. Nós precisamos de mais dinheiro. E então a igreja que já estava corrompida em tantos lados, com transubstanciação, com purgatório, com confissão auricular, com bulas papais, com a igreja acima da palavra, com a tradição além da palavra, agora ela se afunda em um jeito de tirar mais alguma coisa dos irmãos, os seus recursos financeiros. Está comigo aqui ainda? Você aguenta mais um pouco de palavra?
Amém, meus irmãos? Então, Emerson, eles começam uma forte campanha de venda de indulgências, venda de perdão de pecado. Se não me engano é Tratz, ou Tratzer, um dos que foram um dos principais cobradores de indulgências. Ele tinha um slogan que dizia assim: quando a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Morreu teu filho, tua filha, misericórdia, teu pai, tua mãe, teu tio, teu ente querido, você triste, preocupado, e então, como a igreja tem autoridade de interpretar tudo, ele fala assim: ó, meu irmão, o teu parente não foi tão ruim para ir para o inferno, e nem tão bom para ir para o céu, mas você pode ajudar ele para o céu. Quem não queria ajudar? É o seguinte: se você pagar tanto, ele sai antes. Se você pagar mais, ele sai antes ainda. Se você quiser, você pode comprar até mesmo um terreno no céu para garantir o teu lugar no céu. Se você pecou, você pode pagar tanto e comprar um papel de perdão de pecado. Inclusive, vendia um perdão antecipado de pecado. Diz a história que houve um jovem que encontrou esse Tratzer, Duda, e falou para ele: cara, eu posso comprar o perdão de um pecado que eu vou cometer? Claro que pode, o preço é um pouquinho mais salgado, mas pode, óbvio, sim, pode comprar. Então manda aí para mim. Comprou. No fim do dia, enquanto o Tratzer saía da cidade, esse cara espancou e assaltou e roubou tudo que o Tratzer tinha. Você não pode fazer nada, porque o pecado que eu paguei antes era roubar você, cara. Indulgência, indulgência, heresia acima de heresia. Até que no dia 31 de outubro de 1517, na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero prega 95 teses contra as indulgências. Lutero era um cara simples, sem muita influência. E aquilo que Lutero fez naquele dia foi simples porque era comum. Quando alguém discordava de alguma coisa, eles pregavam na porta de algum lugar. Mas ele não sabia o que o Espírito Santo estava fazendo através da vida dele, através da palavra. Meus irmãos, você não sabe o poder que as tuas coisas simples, a partir da palavra e do Espírito, pode fazer. Você sabe o poder que isso tem. Pode mudar o rumo de uma família, de uma cidade, do mundo. Nós estamos aqui hoje com uma fé evangélica protestante por causa desses homens que nós estudamos aqui hoje. E tantos outros por aí. Homens que perderam a vida como Jan Hus. E nós deixamos empoeirar nossa Bíblia em casa. E nós achamos que é difícil vir para uma consagração de manhã. E nós achamos que é muito ruim o pastor pregar mais do que 1 hora na igreja. Ah, meus irmãos. Nós precisamos da reforma mais uma vez em nossos corações. Deus é tão maravilhoso porque a providência divina prepara todas as coisas. E no mesmo período em que Lutero promulgou, ele pregou aquelas teses, um homem na Alemanha também cria a prensa, ou a imprensa. Um equipamento que permitia fazer cópias de escritos muito mais rápido do que simplesmente manuscritos. E então aquilo que era simples ganhou força, porque em questão de semanas, as teses de Lutero se espalharam pela Europa inteira. Você não pode mudar o mundo inteiro sozinho, mas você pode fazer aquilo que cabe a ti fazer. E a providência divina fará o restante. Em 1521, o fervo tinha pegado na Europa inteira, meus irmãos. A pipoca estourou. E Lutero foi convocado pelo Papa para a dieta de Worms, na Alemanha. Colocaram todos os seus escritos, duraram alguns dias aquela dieta. Não é dieta de fome, tá? Era tipo um julgamento, tá? Colocaram os escritos de Lutero sobre uma mesa e disseram: Lutero, você reconhece que isso aqui é seu? Reconheço.
então renuncie o que você disse. E ele, dentre tantas coisas que fala, ele fala o seguinte: eu não posso negar nada do que eu disse, porque minha consciência está presa à palavra de Deus. Igrejas renunciando a pregar o evangelho por causa da aceitação humana. Já disse o apóstolo, se quisesse agradar a homens, eu não estaria agradando a Deus, não estaria pregando o evangelho. Igrejas acrescentando coisas seculares, balada gospel. Meus irmãos, não. Aqui permanecerei, diz Lutero, então ele é condenado como herege. E naquela época, um herege que fosse morto era um favor à sociedade. Então, enquanto Lutero voltava para sua casa, sabendo seus amigos que ele corria risco de morte, eles o raptaram. Esconderam Lutero em um castelo durante 1 ano. E em todo esse período, sabe quem sustentava o ministério de Lutero? Catarina Vambora, sua esposa, porque não existe um homem de Deus em pé sem uma mulher de Deus ao seu lado. A primeira dama da reforma, Catarina Vambora. Nesse 1 ano escondido no castelo, Lutero sabe o quê? Reclama da perseguição, abandona a fé. Não. Gasta horas em oração e traduz a Bíblia para o alemão. Porque assim como fez John Wycliffe, assim como fez Jan Hus, assim como fez Pedro Valdo, assim fez Lutero, a palavra precisa estar habitando ricamente no meio da igreja. É claro que Lutero não agiu sozinho. Deus levanta João Calvino. Alguns de nós têm resistência a João Calvino, porque os calvinistas não têm cabelo, brincadeira. São frios. Talvez é aquilo que fizeram com aquilo que os homens viveram. Estude um pouco sobre João Calvino. Em Genebra, a cidade foi mudada, transformada pelo avivamento através de João Calvino. Aos 26 anos de idade, meus irmãos, ele escreveu as Institutas da Religião Cristã. 26 anos de idade. Havia uma torre que até hoje existe lá, chamada Torre de Calvino, em Genebra. A história diz, pastora Paula, que ele subia pela manhã todos os dias naquela torre e ele orava por Genebra. 1 hora ao norte, 1 hora ao sul, 1 hora ao leste e 1 hora ao oeste. 4 horas diárias de oração. Deus levantou Zwinglio, Melanchthon, Deus levantou John Bunyan, Deus levantou, Martin Bucer. Deus continuou levantando os seus, porque a promessa de Deus é fiel e Ele sustenta a sua igreja. Deus levantou, quando o momento a igreja se perdeu de novo, somente em suas teologias vagas, Deus levantou John Wesley, na Inglaterra. Deus levantou homens na região do país de Gales, que influenciaram homens que vieram para a América do Norte, que influenciaram homens que vieram para a América do Sul, que influenciaram homens que pregaram para os que pregaram, para os que pregaram para os nossos pais. E aqui estamos nós, lutando pela palavra e pelo poder do Espírito. Eu já vou encerrar, meus irmãos. Mas ao longo dos anos, a base doutrinária da Reforma Protestante foi resumida teologicamente no século XX por um slogan: os 5 solas. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo glória. E nós como igreja precisamos viver nos 5 solas, meus irmãos. Sola Escritura em latim significa somente a Escritura.
A revelação divina, meus irmãos, está aqui. Pastor, Deus não fala comigo, pastor. Não tenho dinheiro, pastor. A gente vai te dar uma Bíblia de presente, tá? Hoje a irmã Júlia vai ganhar uma Bíblia de presente. Diga aleluia. Diga glória. Aleluia. Eu não sei ler, pastor. Escute a Bíblia em áudio com a voz do Cid Moreira. Gênesis 1. Nós não temos desculpas. A autoridade divina está na Escritura e toda a revelação específica, especial, pontual, tem que estar alinhada à Escritura. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Escute-me, não faça nada que eu pedi para você fazer aqui de cima, se não estiver escrito aqui. Não faça nada que eu te pedi para fazer, se não estiver escrito aqui. Deixa eu dar uma outra dica. Faça tudo que estiver escrito aqui. Se você conversar com um católico que de fato entende a fé que professa, você vai entender que a Igreja Católica, ela crê que a Igreja está acima da Escritura. E que além da Escritura, a tradição também é a revelação de Deus. Mas nós, como protestantes, ficamos com a Bíblia e tão somente a Bíblia. Não é aquilo que um pastor fala, ou acha, ou prefere, é aquilo que a Bíblia diz. Tem coisa que eu não gosto. Mas que importa o que eu gosto, eu não gosto. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que voltar desesperadamente às Escrituras, meus irmãos. Nós temos que voltar desesperadamente a nos apaixonar pelas Escrituras, meus irmãos. Nós queremos avivamento, mas sem Bíblia não teremos. Nós temos que ler a Bíblia, pregar o Evangelho puro e simples, sem dogmas humanos, sem costumes religiosos, porque a nossa única regra de fé é a palavra eterna de Deus. Sola fide. Sola fide significa somente a fé. Porque naquele contexto, você podia ser justificado comprando o perdão de pecados, mas a palavra nos diz que a salvação se dá somente por meio da fé. É claro, é categórico, nós não somos salvos por aquilo que fazemos, meus irmãos. Somos salvos por crer naquilo que Cristo fez. Nós temos que perder, em nome de Jesus, a mentalidade meritocrática que nos persegue. Eu mereço porque eu orei. Eu mereço porque eu jejuei. Eu sou salvo porque eu oro. Eu sou salvo porque vou na igreja. Eu sou abençoado porque eu oferto. Não! Nós não trocamos curas por votos. Nós não trocamos bênçãos pela compra de arquinha ungida, vassoura ungida, tijolo ungido, lencinho ungido. Não. Nós não vendemos salvação por dízimos. Se você nunca dizimar aqui, mas se manter fiel ao Evangelho, eu creio que você será salvo. Embora perderá uma coisa maravilhosa da vida cristã, que é ser um contribuinte e viver o favor de Deus nesse lado. Porque vivemos somente pela fé. A palavra diz, maldito o homem que confia no homem. E nós temos que lembrar que nós também somos homens. Não confiamos em nós, confiamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sola gratia, somente a graça. Nós não temos nenhum meio, nenhum recurso para alcançar a salvação de nossas almas. Amém? Todos os recursos de toda a humanidade são ínfimos, são nada, mediante os nossos pecados. Todas as nossas boas obras. Primeiro eu era uma joaninha. Daí eu fiz boas obras e daí na próxima vida eu vim como um lagarto.
Daí eu fiz boas obras como um lagarto, não comi muito ovo, né, de galinha. Na próxima vida eu vou vir como um passarinho. Não! Nós não melhoramos por nós mesmos. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Todas as nossas boas obras, diz a Bíblia, são como trapo de imundícia diante do Senhor. A salvação é um presente gracioso que recebemos de Deus, somente pela graça, o favor imerecido do Senhor. E as boas obras, pastor, só podemos ter boas obras porque fomos salvos. Amém? Já estou terminando, fique aqui comigo mais um pouquinho. Solos Cristos. Aleluia. É aquilo que oramos, é aquilo que cantamos, é aquilo que pregamos. Somente Cristo Jesus, Ele é nosso Senhor. Ele é o nosso pastor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o firme fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o nosso intercessor, o fiel advogado, Ele é o pão da vida. Ele é a água que mata a sede, Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, Ele é o caminho e a vida, Ele é o autor e consumador da nossa fé, somente Cristo. Não é Cristo mais fulano, não é Cristo mais ciclano, somente Cristo, o Senhor. E por fim, mas não menos importante, ao contrário, como consequência de tudo, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. A glória pertence a Ele. E tão somente a Ele. Nenhum homem, nenhum bispo, nenhum pastor merece a glória que é de Deus. Nenhuma instituição religiosa, nenhuma convenção eclesiástica, nenhuma denominação eclesiástica merece a glória que é do Senhor. A ninguém deve ser dada a glória. O louvor do povo de Deus, a adoração da igreja tem um único alvo: a glória de Deus. A nossa vida, as nossas atividades, as mais simples, as mais complexas, são para a glória de Deus. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, disse Deus, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Porque vivemos baseados somente na Escritura, somos salvos somente pela fé, mediante somente a graça, vivendo somente por Cristo e somente para a glória de Deus. Fique em pé, por favor.